João Silva fechou a porta do seu gabinete com um clique suave, como se estivesse a selar um segredo antigo. O sol da tarde filtrava-se pelas persianas do escritório em Lisboa, iluminando as pilhas de relatórios financeiros que ele próprio havia construído ao longo de 12 anos na firma de investimentos Atlântica. Não gritou, não praguejou. Apenas sentou-se, respirou fundo e observou o ecrã do computador piscar com uma mensagem de erro simulada que só ele compreendia. Lá fora, no corredor, os risos ecoavam da sala de conferências onde Sofia Mendes era aplaudida como uma visionária. Ela, com o seu diploma fresco da Universidade Nova de Lisboa, apresentava os modelos que João havia refinado durante a crise de 2011, quando o país tremia sob o peso da Troika. Os números eram dele, a lógica era dele, mas as iniciais no slide eram dela. João sentiu uma pontada no peito, não de raiva imediata, mas de uma traição que se infiltrava como um salitre nas paredes antigas de Alfama, lento, corrosivo, inevitável. Dias antes, tudo começara com sussurros. Precisamos de olhos frescos, diziam os sócios, com aquele tom condescendente que os lisboetas usam quando fingem inovação para mascarar preguiça. João, o analista sénior que salvava contas multimilionárias quando os mercados oscilavam como as ondas do Tejo, era agora visto como rígido. Sofia chegara como uma brisa de verão, com saltos altos e jargão aprendido em workshops de gestão, prometendo agilidade sinérgica e fluxos narrativos para investidores. Atribuíram-na a ele para aprender, mas em semanas, ela sentava-se nas reuniões, regurgitando as suas ideias como se as tivesse parido sozinha. João corrigia os erros dela em mensagens privadas, polidas, como um pai paciente. Ela ignorava-as, ou pior, reescrevia-as para parecerem suas. Os sócios, esses velhos lobos do chiado, aplaudiam, cegos pelo brilho dela, esquecendo que João era o alicerce que os mantinha de pé. A dor crescia em silêncio, como uma ferida que não sangra mas infecciona. João via nos olhares desviados, nas permissões de acesso revogadas, no estacionamento agora relegado ao lote exterior. Novas atribuições, disse a gerente, sem encarar os olhos dele. Ele não era tolo, lera os sinais como lia balanços patrimoniais. Começou então a preparar-se, não com fúria, mas com a precisão de um Orives portuense. Fez cópias de protocolos internos, registros de acesso, estruturas de conformidade que ele próprio havia redigido anos antes, quando ninguém se importava com cláusulas de segurança. Enquanto planeavam a sua substituição, João plantava salvaguardas legais, invisíveis como as ruelas escondidas de bairro alto, prontas para se ativarem ao menor toque equivocado. O ponto de viragem veio numa quinta-feira chuvosa, típica de Lisboa. Sofia interceptou uma chamada de cliente destinada a ele e deu conselhos errados sobre prazos de hedging para um portfólio de 40 milhões. João corrigiu-a em privado, com gentileza. Ela foi direta ao CEO, acusando-o de resistência à estratégia moderna. Na manhã seguinte, o RH chamou, sentaram-se com sorrisos falsos, como vendedores de rua no Rossio. Ela tem um diploma da Nova, compreendes? Disseram, com aquela calma paternalista que esconde desprezo. João não respondeu. Assinou o acordo de confidencialidade, empacotou 12 anos em 3 caixas de cartão e saiu sem uma palavra. O silêncio dele era uma arma, mais afiada que qualquer grito, e quando nas mentes deles como o fado melancólico que lamenta perdas irreparáveis. Às 14h15, o caos irrompeu. Sofia, sentada à cabeceira da mesa de conferências como uma rainha autoproclamada, clicou no primeiro slide. Tudo bem. No segundo, o ecrã congelou. Um zumbido baixo, depois uma sobreposição cinzenta, autorização requerida. Chave de conformidade pós-separação em falta, bloqueada sob a cláusula 17.2b. Sofia piscou, confusa. O que é a cláusula 17.2? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. João havia escrito, inspirado nas leis laborais portuguesas que protegem o conhecimento proprietário. O analista de T. Júnior, acanhado como um miúdo de província, murmurou, significa que o arquiteto do modelo o bloqueou em caso de saída. O pânico espalhou-se como névoa do rio, denso e sufocante. Tentaram overrides, reinícios, mas nada. O bloqueio era sistémico, enraizado no código como as raízes das oliveiras centenárias do Alentejo. A assistente do CEO correu para o estacionamento, ofegante, gritando o nome de João. Ele já estava a 3 quarteirões, vendo o skyline de Lisboa no retrovisor, calmo como o mar em calmaria. Dentro do edifício, acusações voavam. Ele sabotou-nos, gritou Sofia, mas o T rebateu, não é sabotagem se está no protocolo. É genial. Os sócios, agora suados sob os fatos Armani, reviam mentalmente anos de e-mails ignorados,
atualizações de políticas descartadas. A cláusula 17.2 não era um detalhe, era um cadeado legal, exigindo override analógico de João ou do custódio jurídico, que estava de folga em Sintra. Até segunda-feira, todos os modelos de clientes de alto risco estavam trancados, incluindo o do maior fundo, exposto como um navio sem âncora. O preço da traição pesava agora sobre eles. Sofia, outrora confiante, via o seu castelo de cartas desabar, a sua reputação manchada como tinta num papel molhado. Os sócios questionavam: assinamos o NDA. Lemos a cláusula. O CEO, rosto vermelho como vinho tinto, ordenou: liguem-lhe agora. Mas João não atendeu. Ele havia sofrido em silêncio, a dor da deslealdade corroendo como o vento salgado erode as falésias do Algarve. A vingança não era um fogo explosivo, mas uma maré lenta que engolia tudo. Segunda-feira amanheceu cinzenta, como um luto corporativo. João regressou, não como empregado, mas com um contrato de consultor de 6 meses, horários discricionários, relatório direto à direção, acesso total. Vestia as mesmas calças amarrotadas e camisola azul, carregando o termo de café arranhado. Ninguém sorriu, apenas acenos rígidos, cheios de humildade forçada. O RH, agora com uma nova representante, murmurou: ela está de licença, pendente de revisão. João arqueou uma sobrancelha: claro que está. Assinou o contrato, estipulando: sem secretária, sem e-mails, sem reuniões. Se preciso, consulto, se flago, corrigem. Sem debates. Nas horas seguintes, desmontou o caos que eles haviam criado. Explicou a lógica subjacente, a integridade por trás das fórmulas, sem insultos, apenas fatos crus. A dor dele transparecia na voz baixa, como um sussurro de confissão numa igreja vazia. Assumiram que eu ficaria enquanto apagavam o meu nome do meu próprio trabalho, disse ao CEO em privado, que baixou a cabeça, sem argumentos. O preço era claro, a firma revertia aos frameworks originais de João, sólidos como as muralhas do castelo de São Jorge. Os projetos de Sofia foram auditados, descartados como ilusões vazias. No cume da vingança, durante o summit de investidores, João sentou-se ao fundo, sem holofotes. O CEO elogiou a mente estrutural por trás das salvaguardas, referenciando a cláusula 17.2b. Cabeças viraram, mas João não piscou. Um analista jovem sussurrou: não é o tipo que despediram. João levantou-se, calmamente, brevemente. Esqueci-me de levar as chaves. Saiu em silêncio, deixando a firma de pé, mas marcada pela lição amarga. A traição custara caro, não só em euros, mas em almas corroídas. João não bloqueou, apenas seguiu em frente, o silêncio dele agora uma vitória eterna, e quando como o fado que canta perdas e renascimentos.